Vocês estão vendo que a gente está falando bastante coisa atual, né? Que aconteceu praticamente no final de semana aqui, né? De sexta a domingo. E agora a gente vai falar dele, do Papa Emérito Bento XVI, de 95 anos, que morreu na manhã de sábado, dia 31 de dezembro, no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano, onde vivia desde a sua aposentadoria. Ele foi nomeado Papa em 2005 para suceder a João Paulo II. Bento XVI governou a Igreja Católica até o início de 2013, quando se tornou o primeiro pontífice a renunciar ao pontificado desde a época de Gregório XII, no início do século XV, há cerca de 600 anos. Segundo o enfermeiro noturno que acompanhava na noite de sua morte, as últimas palavras do pontífice foi: Senhor, eu te amo, em italiano. O corpo do religioso está sendo velado na Basílica de São Pedro, no Vaticano, por onde vão passar milhares de fiéis até quinta-feira, dia 5 de janeiro, quando vai ocorrer o funeral. Para falar um pouquinho mais sobre a vida do Papa Emérito Bento XVI, nós recebemos aqui no programa o missionário redentorista Padre Diego Antônio da Silva. Padre, seja muito bem-vindo. Sua Olá, bênção, Biane, feliz Deus ano novo. Que alegria. Que Deus abençoe. Estamos juntos. Muito bom ter você aqui com a gente, viu, Padre? Primeira vez. É mesmo, eu pensei nisso, porque o senhor falou com a gente na matéria do presépio, Sim. Mas não veio aqui no Santa Receita ainda. Primeira vez. E esse estúdio com cheiro maravilhoso. Bom, Padre. Marmitinha, a gente já encomenda uma marmita. Tudo de bom. Amém. Padre, quantas notícias a gente teve nesse mês de dezembro, não é? Pois é, verdade, Biane. Nesses últimos dias, nesses últimos meses, nós fomos surpreendidos pela irmã morte que nos visitou. Perdemos o grande rei do futebol, Pelé, e perdemos o nosso amado Papa Emérito Bento XVI. E toda vez que eu falo do Papa Bento, né, eu lembro da musiquinha que a gente cantava para ele quando ele veio aqui em 2007, né? Bento, bendito, bem-vindo em nome do Senhor. E eu tive a oportunidade de ler muito sobre ele, porque Papa Bento ele tinha uma postura mais séria e todo mundo falava assim, nossa, Papa Bento muito sério. Alemão, forte. Mas ele tem uma história incrível de muito estudo, né? Exato. Praticamente um dos maiores teólogos que a gente já teve. É isso, Padre? É isso mesmo. Na atualidade, o Papa Bento XVI foi um dos maiores teólogos que nós tivemos, né? Na história da Igreja e também na nossa caminhada eclesial. O Papa Bento XVI ele foi muito importante como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que é um dos dicastérios mais importantes que nós temos na Cúria Romana. Então, foi um homem muito iluminado, com a sabedoria que vem de Deus, com a espiritualidade, e foi também aprendendo a ser Papa, aprendendo a ter pastoral. Então foi um homem completo, 95 anos, uma vida longa, fecunda e muito contribuiu para a história da Igreja. E ele já teve uma tarefa, né, a princípio, como Papa, muito difícil, porque foi após a morte de João Paulo, né, do nosso Exato. São João Paulo. João de Deus, né, que ele, depois de 7 dias praticamente, ele já mudou a vida completamente. Essa mudança também deve ter sido muito difícil para ele, né? Com certeza. É difícil você suceder um Papa tão carismático como João Paulo II. Então, Bento XVI teve essa grande missão de ser o sucessor do Papa do povo, né? E ele, com o seu jeito alemão, bastante catedrático, como professor de tantos anos, ele assumiu essa missão como Papa da Igreja, enfrentando também muitos desafios próprios deste nosso tempo. Tivemos aí vários problemas relacionados com a Cúria Romana, a administração da Igreja, o Banco do Vaticano, a administração também do clero. Então, ele soube conduzir isso tudo com a sabedoria de Deus. E chegou num certo momento que ele disse, não tenho mais forças emocionais, físicas, para conduzir a Igreja. Então ele deu este grande exemplo para todos nós de humildade, de perceber que nós estamos a serviço da Igreja e que nada nesse mundo é eterno, né? Nem mesmo o pontificado de um Papa. Então isso para a Igreja foi um divisor de águas.
Esta atitude do Papa Bento XVI ficará marcada por toda a história da Igreja. E eu acho que é bem isso mesmo, né, padre? Um gesto de humildade. Eu não consigo mais fazer o que eu gostaria e que talvez poderia anteriormente, mas agora não posso, e é de uma responsabilidade tão grande e de uma coragem tão grande que eu acho que só aí a gente já tinha que entender esse incrível exemplo dele, né? Uma nobreza de alma, de vida, de sabedoria que a Igreja precisa aprender, né? E saber que nós estamos a serviço, né? E que durante um tempo nós servimos, mas chega um determinado momento que nós não temos mais condições de servir, né? O nosso tempo já passou, nós temos que deixar também que a barca de Pedro seja conduzida pelo vento do Espírito Santo. Com certeza. E ele deu muitos exemplos também, né? Porque ele viajou muito os países, Sim. né? A gente falava assim, nossa, Papa Bento está indo ele foi ao encontro do povo em vários lugares. Ele rompeu com aquela cara sisuda do alemão e ele se abriu, né, para o mundo, abriu com cordialidade, com pastoral. E isso a gente percebeu muito forte na visita dele ao Brasil em 2007, por ocasião da abertura da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho. Então, o Papa, quando teve esse primeiro contato com o povo brasileiro, todo aquele jeito sisudo do alemão, ele se abriu com um sorriso, a alegria de estar com o povo de Deus, com o povo brasileiro, tocou muito forte no coração do Papa. E nós tivemos o nosso primeiro santo brasileiro também, né? Exato, nosso querido Frei Galvão, né? Então, foi um momento muito especial para a história de Aparecida, particularmente, né? E também para toda a Igreja no Brasil. E querendo ou não, acho que nós tivemos, né, padre, eu não sei se é uma impressão, mas acho que é algo real, pela primeira vez, praticamente 2 papas cuidando de nós. Isso é histórico. Não é histórico? Histórico. É bonito quando o Papa Francisco dizia, né? É como ter um vô em casa, né? Como ter alguém mais velho que a gente pode se aconselhar, diante de algumas dificuldades a gente pode tomar uma orientação, né? Isso dá mais segurança para o trabalho, né? É bonito quando tem essa sucessão, né, da igreja e a gente percebe que a igreja é continuidade, a igreja está em movimento, a igreja é conduzida pelo Espírito Santo, formada por homens, mas conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Bonito. O Léo tem uma perguntinha. Vamos lá, Léo. Vamos lá. Tenho. Padre, sabendo que essa renúncia não foi ruim, né? Na verdade, ela foi benéfica para a igreja justamente por isso que vocês acabaram de comentar. Porque o Papa Francisco também foi um grande amigo, os dois foram grandes amigos, também se conversavam muito, né? Falavam muito um com o outro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre a amizade dos dois. É bonito a amizade, né, dos 2 papas, inclusive virou até filme. Foi algo muito explorado pela grande mídia, foi divulgado, né, pelas redes sociais. Isso é muito bonito, né? E o Papa Bento XVI, com uma profunda humildade, ele dizia: existe apenas um Papa e ele é o Francisco. E isso é bonito quando a gente percebe que ele está a serviço, né? É uma igreja em profunda continuidade e o Papa Francisco fazia questão, quando havia a eleição dos novos cardeais, levava os cardeais para visitar o Papa Bento XVI. Isso é bonito, que a gente percebe como a nossa igreja tem uma tradição belíssima, como nossa fé é bela e como nós temos esta capacidade de amadurecer também a nossa postura a serviço da igreja. Hoje nós estamos aqui, mas algum dia a gente não vai estar mais. E a missão continua, porque a igreja é de Cristo. Nós somos, como diz o Papa Bento XVI, peregrinos do Senhor. Estamos neste mundo
em peregrinação. E os valores, né? Como o certeza. respeito, né? Eu respeito a história, eu respeito o que o senhor fez, o que o senhor ainda faz, aprendo com o senhor, que eu acho que são lições que às vezes elas tornam um pouco obsoletas com o dia a dia, Isso. né? Que a gente esquece de fazer na nossa própria casa, com os nossos pais, por exemplo, com os nossos avós, que é essa coisa da hierarquia, do respeito, de você, independente do que você pense, que você aceite a história, né, de cada pessoa e o que ela ensina com aquilo. É verdade, eu acho que isso é uma grande lição também para nós, para as nossas famílias, para a nossa vida profissional, para a nossa vida de igreja, e que nós estamos todos a caminho, né? Nós não somos perfeitos, nós temos as nossas limitações. O próprio Papa Bento XVI reconheceu a sua limitação física. Então, é ter esta consciência de que nós estamos a serviço. Nós somos escolhidos, enviados em missão. Mas a missão não é nossa, a missão é de Cristo. Então, nós vamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Que bonito isso. Que grande exemplo, né? Grande exemplo. E, Abiane, a grande contribuição do Papa Bento XVI na teologia cristã foi justamente o combate ao relativismo da fé. Ou seja, a gente pensar que tudo pode, tudo é favorável, que a gente pode fazer o que a nossa cabeça quiser, que está tudo certo. Então o Papa Bento XVI dizia, não é bem assim, né? Nós temos valores, nós temos regras que devem ser seguidas, nós temos uma tradição enquanto igreja. Então, nem tudo a gente pode ser conduzido conforme a gente acha que está certo. A gente precisa estudar, precisa rever a história, precisa perceber os sinais de Deus na história da humanidade e quebrar esse relativismo da fé. E nem tudo nos convém, né? Uhum. É como um conselho de pai, é um conselho de vô, né? Essa sabedoria que a gente recebe da nossa família. É bonito quando a gente percebe esta pedagogia da igreja, uma pedagogia de amor, que muitas vezes precisa corrigir, outras vezes precisa incentivar e outras vezes a gente precisa cortar de uma vez, né? Uhum. Então, o ser humano, ele é construção, ele sempre está em movimento. Que bonito isso. E é muito bonito a gente conseguir deixar com que as pessoas absorvam essas informações, padre. Quando a gente fala sobre esses assuntos, às vezes parece tão distante a gente saber da vida de um papa, mas quando a gente vê as atitudes e os valores, a gente se aproxima como ser humano. E eu acho que isso que a gente está fazendo é muito importante. A palavra convence, mas o testemunho arrasta. Uhum, exatamente. Né? Então, isso é um grande exemplo também para a nossa vida de família, para as nossas experiências entre pais e filhos, avós, netos, nossa experiência de igreja, o padre, a comunidade, a pastoral. Isso tudo toca profundamente as nossas realidades, né? E o Papa Bento XVI dá este grande exemplo para nós de uma nobreza de espírito que nos últimos anos a igreja está muito carente. A gente precisa aprender a ser igreja. A ser igreja. Obrigada por hoje.